para sair do cativeiro egípcio. Então o povo faz ali uma trajetória passando pelo Mar Vermelho, Deus abre aquelas águas de uma maneira incrível, miraculosa, e aí esse povo vai para o deserto, onde fica 40 anos ali peregrinando no deserto, e Deus sustentando esse povo dia a dia. Chega então finalmente, já com Josué, o substituto de Moisés, o momento do povo de Israel entrar na terra prometida. Você pode encontrar isso no livro de Josué. Então ali o povo entra na terra prometida, Canaã, e liderado por Josué, as 12 tribos de Israel ocupam os seus territórios. Passado um tempo, vem os juízes que lideram Israel, aí vem os reis de Israel, Davi, antes Saul e depois Salomão, depois vem outros reis que causam uma divisão no reinado de Israel. Fica o reino do norte, com 10 tribos de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. A tribo do sul ficou conhecida como Judá. E o reino do norte, porque pecou contra Deus e não se arrependeu, se voltou para os ídolos e não mais se arrependeu dos seus pecados e não mais retornou ao Senhor, o Senhor então enviou a Síria, que dizimou o reino do norte. Ficou só o reino do sul, Judá. E o reino do sul também, apesar de ter se mantido mais fiel do que o reino do norte, chegou um momento que Judá começou também a se desviar dos caminhos do Senhor, a praticar abominações, pecados que Deus, ele abominava. E começou também a praticar idolatria. Deus começou no seu amor e graça e misericórdia e paciência enviar os profetas, Jeremias e outros profetas, chamando o povo ao arrependimento. Mas o povo não dava ouvidos aos profetas. O povo dava ouvidos a quem? Aos falsos profetas. Então Deus enviou a Babilônia, com Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a Babilônia invadiu Jerusalém, que era a capital de Judá, o reino do sul, e destruiu Jerusalém. Deus é um Deus que disciplina, que corrige o seu povo que anda na rebeldia e não se arrepende. Disciplina para trazer esse povo de volta para Ele, para o povo acordar e retornar ao Senhor. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade com seu exército Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, as casas, e o templo de Jerusalém, onde era o centro da adoração do judeu, no Antigo Testamento. E mais, leva esse povo de Jerusalém, cativo, escravizado para a Babilônia, muito longe dali. E esse povo ficou ali 70 anos, escravizado, exilado na Babilônia. Deus é que determinou que seriam 70 anos, e que no final dos 70 anos, Deus faria com que o povo retornasse para Jerusalém. E depois de 70 anos, Deus, então ele levantou um homem chamado Ciro, o persa, um grande imperador, e ele, liderando os exércitos da Pérsia, invadiu a Babilônia e conquistou a Babilônia. E de uma maneira miraculosa que os historiadores não sabem explicar, Ciro escreveu um decreto liberando o povo judeu para retornar para Jerusalém, no ano 536 a.C. Então o povo retorna para Jerusalém depois dos 70 anos cativos, ali os judeus na Babilônia. E foi exatamente nesse momento em que o povo está retornando para Jerusalém, voltando para sua terra natal depois de 70 anos, que esse salmo foi escrito. Foi nessa época, foi nessa ocasião, esse é o contexto, o retorno do povo do Senhor no Antigo Testamento, à sua terra, Sião,
ou Jerusalém. Sião é o mesmo lugar que é Jerusalém. Jerusalém foi edificada, construída no Monte de Sião, ali no território da Palestina. E provavelmente esse salmo foi escrito então por Esdras, que foi um dos líderes espirituais do povo judeu, que retornou, saindo da Babilônia até Jerusalém. E o Salmo, então, 126, ressalta a comemoração do povo de Deus por essa libertação. O povo, então, agora está retornando para Jerusalém, comemorando a restauração de Judá como nação. Por isso o salmista, ele diz, quando o Senhor nos trouxe cativos de volta a Sião, eles estavam na Babilônia, mas o Senhor restaurou Judá como nação, libertando Judá, o povo dele, do cativeiro babilônico. E eles agora estavam voltando para Sião, para Jerusalém. Na versão revista e atualizada do Almeida, esse mesmo versículo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Interessante que na Babilônia, quando o povo estava ali preso, o povo estava lamentando, chorando, triste, exilado. Não havia no povo motivo de se alegrar, de cantar. O Salmo 137, ele fala dessa situação de Judá que estava em Jerusalém, em Sião, mas que foi levado cativo para a Babilônia. Nós podemos ver aí que esse salmo ele foi escrito justamente antes do Salmo 126, do contexto. Esse Salmo 137 foi escrito quando o povo estava na Babilônia, ainda preso. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião ou de Jerusalém, da terra do povo do Senhor. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Enquanto o povo estava no exílio na Babilônia, havia neles saudades da sua terra natal. Imagina você, um exército inimigo entra aqui no Brasil e nos leva embora para uma terra distante, estrangeira, e a gente fica muito tempo longe da nossa casa, da nossa cidade, das pessoas que nós amamos. Vem a saudade, tristeza. E era isso que tinha dentro do coração do povo, enquanto esse povo estava ali forçadamente